Então, bom dia, senhora Bom dia. Verônica, né? Não é isso? Bom dia, meu nome é Isso, Daniel, Verônica, isso. tá? Eu sou médico, eu vou conversar um pouco com a senhora como é que foi o AVC do seu pai, né? Pra gente Isso, falar. é. O nome dele é João, tá? João, tá bom. O Isso. senhor João. Só uma coisa importante, senhora Verônica, só para a senhora saber, a senhora sabe que isso aqui está sendo gravado, que a gente vai mostrar isso depois para outros médicos também, tudo bem? Tudo bem, Tá tudo bom, bem. então tá bom. Autorização, tudo tranquilo. Obrigado. Então tá, uma questão importante, olha. Então me conta por gentileza, senhora Verônica, quando é que foi o AVC do seu pai e como é que ele está Uhum. hoje? Ele teve o AVC em outubro de 2019, no ano passado. Tem um pouco mais de 6 meses. Ele ficou uns 10, 12 dias internado e depois ele foi para casa. Ele fez aquele procedimento lá de, de, é, do coágulo, de tomar o remédio do coágulo, Uhum, mas o remédio não fez muito efeito porque ele não melhorou a sequela o quadro que ele teve na entrada. uhum. Que idade tem o seu pai, por favor? 68 anos. 68. Tá bom. E como é que está o seu pai hoje, por favor? Fala para mim. O começo foi bem difícil, né? Ele ficou debilitado no hospital, ele saiu de cadeira de roda, mas ele conseguia movimentar o lado que deu a paralisia, né? O lado direito, mas ele conseguia se movimentar, mas ele estava muito debilitado do hospital. E aí a gente começou com fisioterapia e fono, né? Porque o que pegou mais foi essa parte da fala dele, né? Então isso Uhum. irritou muito ele ficou muito nervoso, ele tenta falar, ele não consegue, tem algumas coisas que ele também não compreende, era pior no começo, mas está melhorando. Todo dia tem uma melhorazinha, né? Mas assim, ainda eu acho que é um problema bem sério para ele, esse negócio da fala. Tá certo. Bom, aí eu vou perguntar algumas coisas assim do dia a dia dele. Primeiro, ele consegue andar pela casa? Ou como é que é? Agora sim, né? A fisioterapia recuperou bastante a parte da fraqueza do lado direito. Uhum, Então, logo com 2 semanas, 3, a gente já devolveu a cadeira que a gente tinha alugado e ele começou a andar com uma dificuldadezinha lá, mas foi melhorando. Então, hoje ele anda bem, manca um pouquinho de nada, mas ele anda relativamente bem uhum. e dentro de casa, fora de casa. Essa parte, graças a Deus, Tá. melhorou. Ele anda sozinho? Ele anda sozinho, ele anda sozinho. A gente Tá. fica ali sempre supervisionando, né? Precisa de uma certa supervisão, porque a gente tem medo dele cair, quebrar alguma Uhum, coisa, mas ele anda sozinho em casa, ele tá, faz as coisinhas dele, tipo, ir pro banheiro e fazer as coisinhas dele de comida, isso aí ele faz sozinho. tá. Mas uma pergunta importante assim, ele precisa que alguém fique olhando para ele ou dando alguma dica para ele caminhar? Ou a senhora acha que se Não, deixasse ele anda, eles, ele anda bem. ele seria Hoje ele sozinho? anda bem. No começo, nos primeiros meses, tinha físio, a gente tinha até uma pessoa para cuidar dele de dia, né? Mas hoje ele anda bem e Tá. anda sem problema nenhum. Não, Claro se. que a gente fica com cuidado, a gente fica olhando Entendi. lá, mas assim, Tá, se precisar ele ficar em casa, umas tá, horinhas assim, a gente orienta ele entende e ele anda bem. tá. Se precisasse deixá-lo sozinho para andar, seria possível. É possível. A gente às vezes sai de casa, deixa ele em casa, ele consegue ir na cozinha, pegar uma água, ele consegue, tá? Tá bom. Ele consegue ir ao banheiro sozinho? Consegue. Ele toma banho sozinho? Toma banho sozinho. Agora ele toma banho sozinho. Tá bom. Ele consegue comer sozinho, se deixar comida para ele? Consegue, Consegue. consegue, Tá bom. consegue. E aí a senhora já me respondeu, ele conseguiria ficar em casa sozinho e pedir ajuda se necessário? Essa parte é mais difícil por causa do problema da fala dele. Tá. Então, o que é que acontece? Ele não consegue falar quase nada ainda, né? Começou a fazer a fono desde o começo, mas é bem difícil. Então, ele quando ele tenta falar, ele fala assim,
tem essa sílaba que assim, é recorrente, sabe? Ele só fala essa sílaba. A gente tenta, de vez em quando sai não ou sim, mas assim, isso é muito difícil, então ele não consegue se comunicar. Então, se for para ele ficar, por exemplo, um dia inteiro, como é que ele, se precisar de ajuda, ele não consegue se comunicar? Por isso que tem que ter sempre alguém com ele, assim, para ajudar nessas situações. Entendi, mas se, por exemplo, deixasse ele um tempo no quarto dele vendo televisão, deixasse algum botão, algum mecanismo dele apertar para chamar ajuda, ele poderia ficar sozinho. Ele ajuda. Ele não aperta, precisaria. isso. A pergunta é: ele não precisaria ter alguém sentado do lado dele olhando para ele o tempo inteiro? Não precisa. Ele pode ficar um pouquinho vendo televisão, por exemplo. Não tem mais cuidador com ele hoje. A gente que cuida dele. Então, quando eu preciso fazer, por exemplo, alguma coisa de banco, algum supermercado ou fazer alguma coisa da tarde toda, eu saio, deixo ele bonitinho lá na casa, oriento ele e saio e volto. É isso. Tá bom. Não, tá bom. Tá. Então, aí a próxima pergunta mas aí a senhora falou de banco, por exemplo. A senhora acha que ele conseguiria resolver alguma coisa de compra de casa ou de banco, alguma questão financeira? Não consegue. Tanto não consegue que assim, a escrita, né, ficou prejudicada, mudou tudo e o nosso neuro até orientou, deu uma procuração com relatório, e a gente já tem 7, 8 meses, eu estou vendo com meus irmãos, da gente interditar ele, porque ele não consegue fazer isso mais. Eu que assumi as coisas todas de aposentadoria dele, de tudo dele, sou eu quem faço, porque ele não consegue. E eu acho que tem alguma coisa tem hora que ele não entende direito, então... além dessa coisa de não falar, tem algumas vezes que a gente fala as coisas para ele, parece que ele não entende. Então, muitas coisas ele entende, e isso está melhorando, mas tem algumas que ele não entende. Então, o neuro foi meio categórico, assim, olha, você tem que ver um advogado para passar a responsabilidade dessa parte aí para algum dos filhos. Entendi. Então, por exemplo, sair de casa, ele não dirige mais, e para sair de casa tem que ser com a gente, né? Tem que ser com a gente. Tá. Isso ajudou muito. E a última pergunta que eu ia fazer é, assim, se deixasse ele para fazer uma refeição ainda que simples, preparar um sanduíche, uma comida e tal, isso ele faria? Eu acho que sim, faz. É porque a gente faz tudo, né? Tem a minha mãe em casa, então a minha mãe cozinha para ele. Então, assim, não houve nenhuma necessidade até hoje dele ficar para fazer a refeição, mas ele consegue. Se ele vai na cozinha, pega uma bolacha, pega um bolo, não tem problema. Então tá bom. Tá bom? Eu acho que esclareceu bem, senhora Verônica. Muito agradecido pela sua entrevista. Tá bom, obrigada, doutor. Obrigado. Parabéns pelo serviço de vocês, viu? Obrigado. Muito bom dia para a senhora.